Bem-vindos! Hoje vamos contar 5 histórias sombrias de turnos noturnos que ninguém ousa contar. Se você é daqueles que adoram um bom arrepio, que sente adrenalina pulsar com mistérios noturnos, esse vídeo é para você. Vamos mergulhar em relatos aterrorizantes baseados em experiências reais, ou quase, de trabalhadores que enfrentam o escuro sozinho. Por que assistir? Porque aqui você ganha mais que entretenimento, uma dose de suspense que vicia, reflexões sobre medos universais como a solidão e o desconhecido, e a chance de se conectar com uma comunidade que compartilha histórias parecidas nos comentários. Essas narrativas vão te deixar questionando o que espreita nas sombras da sua própria rotina. Fique até o fim para o twist que vai te assombrar. Se ama terror psicológico, curta agora, comente seu maior medo noturno e ative as notificações para mais contos sombrios. Vamos começar com o hospital onde o passado nunca morre. Jonas era um enfermeiro recém-formado, cheio de ideais e pouca experiência. Aos 28 anos, ele aceitou o turno noturno no Hospital São Lucas, um prédio centenário na periferia da cidade, conhecido por suas alas abandonadas e histórias antigas de pacientes que nunca saíram. O salário era bom, e Jonas precisava do dinheiro para pagar as dívidas da faculdade. É só uma noite como outra qualquer, pensou ele na primeira vez que cruzou as portas automáticas às 22 horas. O ar estava frio, impregnado com o cheiro de desinfetante e algo mais, um mofo sutil, como se o prédio respirasse memórias velhas. O hospital era um labirinto de corredores longos, com paredes descascadas pintadas de um verde hospitalar desbotado. Durante o dia, era agitado com médicos, pacientes e visitantes, mas à noite, transformava-se em um vazio ecoante. Jonas era o único enfermeiro no plantão da ala leste, responsável por monitorar 10 quartos, a maioria vazios. Os pacientes eram poucos. Uma idosa com pneumonia no quarto 103, um homem em coma no 107, e o resto? Silêncio absoluto. Ele se instalou na estação de enfermagem, uma mesa iluminada por uma lâmpada fluorescente que zumbia como um inseto preso. A primeira hora passou tranquila. Jonas verificou os sinais vitais da idosa, ajustou o soro do homem em coma e tomou um café morno da máquina no corredor. O relógio na parede marcava 23 horas e 15. Foi quando ouviu o primeiro som, uma risada infantil, baixa e distante, como se viesse do final do corredor. Ele congelou, xícara na mão. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo. Mas o hospital era selado, sem janelas abertas. Ele caminhou devagar pelo corredor, o piso de linóleo rangendo sob seus sapatos brancos. Os quartos estavam escuros, portas entreabertas revelando camas vazias. No quarto 112, o último da ala, ele parou. A risada veio de novo, mais clara, como uma criança brincando de esconde-esconde. Jonas acendeu a luz do quarto. Vazio. Apenas uma cama desfeita, um monitor desligado e um armário metálico. Ele balançou a cabeça, rindo nervoso. Estresse do primeiro dia. Voltou para a estação, mas o desconforto persistia. Ele decidiu checar os arquivos antigos no computador, talvez houvesse uma explicação racional digitando história do hospital. Encontrou relatórios velhos. Em 1952, uma ala infantil pegou fogo, matando várias crianças. O prédio foi reconstruído, mas rumores diziam que ecos permaneciam. Bobagem, pensou Jonas, fechando a tela. Meia-noite chegou com um trovão distante. A chuva batia nas janelas agora, criando padrões sombrios nas paredes. Jonas fez outra ronda. No quarto 103, a idosa dormia pacificamente. No 107, o homem em coma respirava ritmicamente. Mas ao passar pelo 112 novamente, ouviu não uma risada, mas um choro. Baixo, abafado, como se alguém tentasse não ser ouvido. Ele entrou, lanterna do celular em mão. O feixe de luz varreu o quarto, nada. Até que iluminou o espelho no banheiro anexo. No reflexo, por um segundo, viu uma silhueta pequena, uma criança com vestido branco, olhos vazios. Piscou, e sumiu. Coração acelerado, Jonas saiu correndo do quarto. Alucinação,
repetia para si. Ele ligou para o supervisor, mas o telefone só dava sinal de ocupado, linha morta, talvez pela tempestade. Sozinho, decidiu ignorar e focar no trabalho. Mas os sons não paravam. Agora, eram sussurros, nomes sendo chamados, Jonas. Jonas. Ele checou os prontuários físicos em uma sala ao lado da estação. Folheando pastas amareladas, encontrou um de 1952, paciente, Maria, 8 anos. Causa da morte, asfixia por fumaça. Nota, corpo nunca recuperado totalmente. Ao lado, uma foto borrada de uma menina com olhos tristes. O pânico crescia. Jonas trancou a estação e se sentou, mãos tremendo. O relógio marcava 1h30. Um bip veio do monitor do quarto 107. O homem em coma acordando? Ele correu para lá. O paciente estava imóvel, mas o monitor mostrava picos estranhos, como se alguém interferisse. Então, a luz do corredor piscou. 2 vezes. No escuro momentâneo, Jonas sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Virou-se rápido, ninguém. Mas no chão, uma pegada úmida, pequena, como de uma criança descalça. Desesperado, ele decidiu explorar a ala abandonada no subsolo, acessível por uma escada velha. Os rumores diziam que era onde o fogo começou. Descendo os degraus rangentes, lanterna tremendo, o ar ficou mais frio, cheirando a cinzas antigas. No porão, paredes enegrecidas, camas enferrujadas cobertas por lençóis poeirentos. Ele ouviu a risada de novo, mais perto. Seguindo o som, chegou a uma porta selada com fita amarela, perigo, estrutura instável. Ignorando, empurrou. Dentro, um quarto infantil preservado pelo tempo, brinquedos queimados, desenhos nas paredes. No centro, uma cama com um prontuário, Maria. A porta se fechou atrás dele com um estrondo. As luzes, ou o que restava delas, apagaram. No escuro, sussurros cercaram Jonas. Fique conosco, o turno nunca acaba. Mãos invisíveis puxaram suas roupas. Ele gritou, batendo na porta. Uma visão, crianças carbonizadas ao redor, olhos brilhando. Você nos viu, agora é um de nós. Jonas desmaiou. Acordou na estação de enfermagem ao amanhecer, supervisor o sacudindo. O que houve? Você parece que viu um fantasma. Jonas olhou para o espelho, arranhões no pescoço, como unhas pequenas. Ele pediu demissão no dia seguinte, mas as risadas o seguem em sonhos. Será que foi real? Ou a mente pregando peças em um turno solitário? Comente abaixo se já ouviu algo assim no seu trabalho noturno. Se o hospital fantasma te deu calafrios, imagine uma fábrica onde as máquinas parecem ter vida própria. Nossa próxima história leva você para o coração mecânico da noite, onde o ruído não vem só do metal. Ana trabalhava na fábrica têxtil Eldorado há 10 anos, uma relíquia industrial nos arredores de uma cidade decadente. Aos 35 anos, ela era mãe solteira, sustentando 2 filhos com turnos exaustivos. O noturno pagava a mais, 50% a mais, e ela precisava. Só mais uma noite, repetia para si mesma toda vez que entrava pelo portão às 22 horas, o ar carregado de poeira de algodão e óleo lubrificante. A fábrica era um monstro de ferro e aço, construída nos anos 1940, com máquinas antigas que rangiam como ossos velhos. Durante o dia, o barulho era ensurdecedor, mas à noite, com a equipe reduzida a apenas ela e um supervisor distante, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido ocasional dos teares automáticos. Naquela noite específica, uma sexta-feira chuvosa, Ana chegou pontualmente. O supervisor, um homem chamado Raul, entregou as chaves e saiu cedo, murmurando algo sobre uma emergência familiar. Fique de olho nas linhas 3 e 5, elas andam travando, disse ele antes de partir. Sozinha, Ana acendeu as luzes principais, que iluminaram o vasto salão, fileiras de teares, bobinas girando lentamente, esteiras transportadoras vazias. O cheiro era familiar, fibras queimadas misturadas à umidade, mas naquela noite,
havia algo diferente, um odor metálico, como sangue oxidado. Ela balançou a cabeça, atribuindo ao cansaço. A primeira tarefa era inspecionar as máquinas. Ana caminhou pelo corredor central, lanterna na mão, verificando painéis de controle. Tudo normal. Às 23 horas, sentou-se na sala de controle, um cubículo envidraçado com monitores antigos piscando dados. Tomou um gole de café termocificado e ligou o rádio portátil para a companhia, estática, depois uma estação de notícias falando sobre acidentes industriais históricos. Em 1967, nesta mesma fábrica, um incêndio matou 12 operários noturnos. Causas: falha mecânica inexplicável. Ana desligou, rindo nervosa. Superstições. Mas então, veio o primeiro som estranho, um clique ritmado, como engrenagens batendo em sincronia, vindo da linha 7, uma seção desativada há meses. Ana saiu do cubículo, o piso de concreto ecoando seus passos. A linha 7 estava escura, coberta por lonas poeirentas. Ela puxou uma lona, as máquinas pareciam intactas, mas o clique parou abruptamente. Deve ser o vento infiltrando, pensou, embora as janelas fossem seladas. Voltando, notou algo no chão, fiapos de tecido arrumados em um padrão, como uma figura humana distorcida. Ela varreu com o pé, desconfortável. Meia-noite trouxe mais anomalias. Os monitores na sala de controle começaram a piscar, mostrando picos de energia em setores desligados. Ana checou os fusíveis, tudo ok. Então, ouviu o zumbido, não o habitual, mas um ronco baixo, quase vocal, como um coro mecânico. Vinha da linha central. Correndo para lá, viu um tir funcionando sozinho, bobinas girando furiosamente, tecendo um pano branco salpicado de manchas vermelhas que pareciam sangue seco. Impossível, murmurou Ana, desligando o interruptor. A máquina parou, mas o pano, ao tocá-lo, sentiu uma pulsação, como veias sob tecido. Recuou, coração disparado. Os sons evoluíram. Agora, eram batidas coordenadas, como passos de metal. Ana ligou para Raul, caixa postal. Sozinha, decidiu investigar a ala velha, no fundo da fábrica, onde as máquinas originais de 1940 foram armazenadas após o incêndio. Descendo uma escada enferrujada, o ar ficou mais denso, cheirando a óleo queimado e algo podre. Lanternas iluminaram formas cobertas, teares antigos, engrenagens gigantes, algumas com marcas de fuligem do fogo passado. Relatos diziam que os operários mortos eram imigrantes, explorados, e que suas almas ficaram presas nas máquinas. Um ruído, engrenagens girando devagar. Ana se aproximou de uma máquina central, uma prensa hidráulica desativada. Sobre ela, um jornal amarelado de 1967, tragédia na Eldorado, máquinas possuídas causam mortes. Ridículo, pensou, mas então a prensa ativou sozinha, esmagando o ar com um estrondo. Ana pulou para trás. Sussurros mecânicos ecoaram, cliques formando palavras: Ana, fique, trabalhe. Ela correu para cima, mas as luzes principais apagaram, deixando apenas as de emergência vermelhas, tingindo tudo de sangue. No salão principal, o caos, todas as máquinas ligadas, tecendo freneticamente. Panos saíam com padrões estranhos, rostos distorcidos, olhos vazios, como almas presas. Ana tentou o painel mestre para desligar tudo, mas os botões não respondiam. Um tir próximo falou, engrenagens clicando em ritmo, formando "Você é uma de nós". Ela viu reflexos nas superfícies metálicas, figuras sombrias, operários queimados, mãos estendidas. Cercada, Ana correu para a saída, mas as portas trancaram automaticamente, protocolo de segurança falhando. Máquinas avançaram, esteiras se movendo sozinhas, puxando ar para o centro. Uma bobina laçou seu braço, tecido apertando como uma mão. Visões, flashbacks do incêndio, operários gritando enquanto máquinas os devoravam. Eles nos mataram, agora nos vingamos nos turnos eternos. Ana lutou, chutando uma engrenagem, causando um curto-circuito. Faíscas voaram, luzes piscaram. Com um último esforço, ela alcançou o interruptor de emergência, puxando.
Tudo parou com um gemido mecânico. Acordou no chão ao amanhecer, Raul a sacudindo. O que diabos aconteceu aqui? Parece que um furacão passou. Máquinas desligadas, mas panos espalhados com rostos, ou era imaginação? Ana pediu demissão, mas as batidas a seguem em sonhos, como engrenagens chamando. Fato: acidentes noturnos em fábricas aumentam 40% devido à fadiga, mas e se for mais? Comente se já sentiu máquinas vivas no seu trabalho. Das máquinas vivas para as ruas escuras, o que um vigilante encontra quando patrulha a cidade adormecida? Nossa próxima história revela o que se esconde nos becos onde ninguém ousa olhar. Miguel era vigilante noturno há 15 anos, patrulhando o bairro industrial de Santa Clara, uma área de galpões abandonados e ruas mal iluminadas. Aos 40 anos, ele conhecia cada esquina, cada sombra, cada som da noite. O trabalho era solitário, mas pagava as contas, aluguel, escola da filha, remédios da esposa. É tranquilo, só ficar esperto, dizia a si mesmo, ajustando o cinto com lanterna, rádio e spray de pimenta. Sua ronda começava às 22 horas, e naquela noite de quinta-feira, o céu estava encoberto, a chuva deixando o asfalto brilhante como espelho. Santa Clara era um lugar esquecido, com armazéns fechados desde a crise econômica dos anos 90. Os poucos moradores eram idosos ou famílias em situação precária, dormindo cedo. Miguel gostava da quietude, mas naquela noite, algo estava errado. O ar parecia mais pesado, com um cheiro estranho, não de lixo ou esgoto, mas algo metálico, como moedas velhas. Ele começou a ronda pelo setor norte, verificando cadeados e portas de aço. Tudo normal, até que, às 23 horas, ouviu um som, passos arrastados, como botas arranhando o chão, vindo de um beco próximo. Lanterna em mão, Miguel iluminou o beco. Vazio, exceto por latas de lixo tombadas e poças d'água. Gatos, pensou, mas seu pulso acelerou. Ele ajustou o rádio, testando a frequência. Estática. Base, aqui é Miguel, tudo ok. Silêncio. O rádio, sempre confiável, parecia morto. Ele balançou a cabeça, atribuindo a chuva, e continuou a patrulha. Mas os passos voltaram, agora mais rápidos, como se alguém corresse e parasse subitamente. Miguel girou, lanterna varrendo a rua. Nada, exceto uma sombra fugaz no canto da visão, desaparecendo atrás de um galpão. Ele seguiu o instinto, caminhando até o galpão 17, um prédio abandonado com janelas quebradas. A porta estava entreaberta, o que era incomum, ele mesmo havia trancado na noite anterior. Empurrou-a, o render ecoando como um grito no silêncio. Dentro, o chão estava coberto de poeira, com pegadas frescas levando a um corredor interno. "Quem está aí?" gritou, voz tremendo. Nenhuma resposta, mas o som de algo caindo, uma lata, talvez, veio do fundo. Miguel hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Ele precisava saber. O corredor era estreito, com paredes grafitadas e cheiro de mofo. A lanterna revelou marcas estranhas, arranhões longos, como unhas arrastando no concreto. No final, uma sala de máquinas abandonada, com tubos enferrujados e cabos pendurados. No centro, uma figura encapuzada, de costas, imóvel. "Ei, você! Isso é propriedade privada", gritou Miguel. A figura não se moveu. Ele deu um passo, e ela sumiu, como se dissolvida na escuridão. O ar ficou gelado, e a lanterna piscou. "Que diabos?" murmurou, recuando. De volta à rua, Miguel tentou o rádio novamente. Nada. Decidiu checar as câmeras de segurança no posto de controle, a 2 quarteirões. No caminho, notou algo. Os postes de luz apagavam quando ele passava, reacendendo em seguida. Coincidência? Ele acelerou o passo, coração batendo forte. No posto, os monitores mostravam as ruas, mas o feed do galpão 17 era só estática, com flashes de uma silhueta encapuzada. Impossível, pensou. Ele rebobinou a gravação, às 23h15,
A figura apareceu no beco, olhou diretamente para a câmera e sumiu. Não havia como ela estar tão perto sem ele ter visto. À meia-noite, a chuva intensificou. Miguel voltou ao galpão, agora com um taco de madeira que guardava no carro da Honda. Seja quem for, não vou correr, disse a si mesmo, mas a voz tremia. Dentro, as pegadas no chão haviam mudado, agora formavam um círculo, como um ritual. Ele ouviu um sussurro: Miguel, por que você olha? Congelou. A voz não vinha de um lugar, mas de dentro da sua cabeça, fria e seca como o vento de inverno. A lanterna apagou completamente. No escuro, sentiu um toque no ombro, leve, como dedos ossudos. Luzes de emergência piscaram, iluminando o galpão. A figura encapuzada estava a centímetros dele, rosto coberto por um capuz preto, sem traços visíveis. Miguel gritou, brandindo o taco. A figura sumiu, mas o taco acertou algo sólido, que caiu com um som metálico. Era um colar velho, gravado com o nome Clara. A história do bairro voltou à mente. Em 1992, uma mulher chamada Clara, moradora de rua, morreu congelada no galpão 17 durante uma tempestade. Diziam que ela vagava, procurando quem a visse. Miguel correu para fora, trancando a porta. Mas ao chegar ao carro, encontrou um bilhete molhado no para-brisa. Você me viu, Miguel. Agora, eu te sigo. A letra era tremida, como escrita por mãos geladas. Ele dirigiu até o posto, relatando tudo ao supervisor por telefone, finalmente funcionando. O supervisor riu. Você e essas histórias de fantasmas. Cansaço, cara. Mas Miguel sabia o que viu. Dias depois, patrulhando outra rua, sentiu olhos o observando. No retrovisor, um vulto encapuzado apareceu por um segundo. Resolução: Miguel pediu transferência para o turno diurno, mas as sombras o seguem. Fato: vigilantes noturnos relatam 30% mais avistamentos que diurnos, segundo estudos de segurança urbana. Era Clara? Ou apenas a mente de Miguel, moldada pela escuridão? Comente se já sentiu olhos te observando na noite. Se as ruas escondem sombras, imagine um táxi à noite carregando um passageiro que não pertence a este mundo. Nossa próxima história acelera o terror nas estradas vazias. Carlos dirigia táxi há 25 anos nas ruas de uma metrópole agitada, conhecendo cada atalho, cada cliente excêntrico. Aos 50 anos, ele era viúvo, vivendo sozinho em um apartamento pequeno, sustentado por corridas noturnas que pagavam melhor, gorjetas generosas de bêbados e viajantes atrasados. A noite é minha companheira, brincava com os colegas no ponto de táxi, mas no fundo, odiava a solidão das horas vazias. Naquela noite de sábado, o céu estava carregado, trovões distantes anunciando tempestade. Carlos pegou o turno às 22 horas, o rádio chiando músicas antigas para espantar o tédio. A cidade à noite era um labirinto de neon e sombras, avenidas largas vazias, becos escuros onde mendigos se abrigavam. Carlos parou no sinal vermelho, ajustando o retrovisor. O cheiro de cigarro velho impregnava o carro, misturado ao aroma de chuva iminente. A primeira corrida foi normal, um casal para o aeroporto. Depois, horas lentas, poucas chamadas. Às 23h30, ele estacionou em uma praça deserta, esperando. Foi quando viu a figura, um homem alto, encapuzado, acenando da calçada oposta. Carlos piscou os faróis, convidando. O passageiro entrou no banco traseiro sem uma palavra, o ar ficando subitamente frio, como se uma geladeira tivesse sido aberta. Boa noite, para onde? Perguntou Carlos, olhando pelo retrovisor. O homem, rosto oculto nas sombras, olhos fundos como poços, murmurou um endereço: Rua das Almas Perdidas, número 13. Carlos franziu a testa, nunca ouvirá falar, mas a cidade era grande. Certo, vamos lá. Ele ligou o taxímetro e acelerou. O rádio, que tocava uma balada romântica, começou a chiadar estática, vozes distantes interferindo, como ecos de conversas antigas. Carlos ajustou o dial, mas piorou, sussurros ininteligíveis,
talvez em outra língua. Maldita recepção noturna, resmungou. A chuva começou, batendo forte no para-brisa, limpadores ritmados como um coração acelerado. Carlos tentou conversa fiada. Noite ruim para sair, hein? Trabalha até tarde. Silêncio. Pelo retrovisor, viu o passageiro imóvel, mãos pálidas no colo, pele quase translúcida sob as luzes intermitentes. Um odor sutil invadiu o carro, não de suor ou perfume, mas de terra úmida, como um túmulo recém-aberto. Carlos sentiu um arrepio, atribuindo ao ar-condicionado defeituoso. Ele checou o GPS. Rua das Almas Perdidas não aparecia. Senhor, confirma o endereço? Não tá no mapa. O passageiro sussurrou. Siga reto, você sabe o caminho. Desconfortável, Carlos continuou. As ruas pareciam mudar. Avenidas familiares davam lugar a vias estreitas, prédios antigos que ele jurava não existirem. O rádio agora emitia vozes claras. Acidente fatal na Avenida Central 1985. Motorista e passageiro mortos no impacto. Carlos desligou, coração acelerado. Coincidência, pensou. Mas então, o passageiro falou: Você dirige há muito tempo, Carlos. Ele congelou, não havia dito seu nome. Como sabe meu nome? O homem riu baixo, um som seco como folhas mortas. Eu sei de todos que cruzam a noite. À meia-noite, a tempestade piorou. Relâmpagos iluminavam o interior do táxi, revelando flashes do rosto do passageiro, olhos vazios, sem íris, pele cinzenta como cadáver. Carlos pisou no acelerador, suor escorrendo. Olha, acho que errei o caminho. Vou parar aqui. Mas as portas trancaram sozinhas, falha no sistema central. O ar ficou gélido, condensação no vidro formando padrões, nomes, datas, como obituários. O passageiro inclinou-se para a frente. Eu morri nesta rua, Carlos. Em um táxi como este. Você me leva de volta, toda noite. Visões invadiram a mente de Carlos, flashbacks de um acidente antigo, um táxi colidindo com um caminhão, corpos mutilados. O rádio berrou, repetindo, fantasma do taxista assombra motoristas noturnos. Pânico total. Carlos freou bruscamente em um terreno vazio, o endereço. O passageiro sumiu, deixando o banco traseiro gelado, uma moeda antiga no assento, data de 1985. As portas destrancaram. Carlos saiu correndo na chuva, olhando para trás, o táxi vazio, mas no retrovisor externo, o passageiro sorria. Dias depois, Carlos tentou esquecer, mas em outra corrida noturna, pegou um cliente normal. No retrovisor, viu o mesmo rosto espectral sobreposto. Você me trouxe de volta, agora eu fico. Ele gritou, desviando o carro. Acordou no hospital, acidente leve. Médicos disseram fadiga, mas Carlos sabia. Ele largou o táxi, mas houve sussurros no silêncio noturno. Motoristas noturnos relatam 25% mais alucinações que diurnos, segundo estudos de sono. Era um fantasma? Ou culpa acumulada? Comente sua experiência estranha em corridas noturnas. Do táxi assombrado para o lugar onde a noite nunca termina, um cemitério onde as tumbas sussurram. Nossa última história é o ápice do terror noturno. Pedro era segurança há 20 anos, mas nada o preparou para o cemitério Santa Paz. Aos 45 anos, ele aceitou o turno noturno por necessidade, o aluguel atrasado, a filha precisando de um tratamento caro. O cemitério, nos arredores de uma cidade pequena, era vasto, com túmulos do século XIX e histórias de vultos noturnos. Lugar de mortos não assusta, assusta vivo, dizia Pedro, rindo com os colegas no bar. Mas naquela noite de quarta-feira, sob um céu sem estrelas, ele sentiu o peso do silêncio ao cruzar o portão às 22 horas. Santa Paz era um labirinto de lápides, algumas quebradas, outras cobertas de musgo. Árvores tortuosas projetavam sombras que pareciam se mover sozinhas. Pedro carregava uma lanterna pesada, um rádio e um cacetete, protocolo padrão. Sua tarefa era simples:
rondar os setores, checar o portão, evitar invasores. O ar cheirava a terra molhada e flores murchas, um odor que ele conhecia, mas naquela noite havia algo mais, um toque de enxofre, como fósforos queimados. A primeira hora foi tranquila. Pedro caminhou pelo setor norte, iluminando placas: amada esposa, de 1890 a 1923, filho querido, de 1945 a 1950. O rádio tocava estática, mas ele preferia o silêncio. Às 23 horas, ouviu o primeiro som, um sussurro, como vozes sobrepostas, vindo de um mausoléu antigo. Vento, pensou, ajustando o boné. Mas os sussurros continuaram, formando palavras: Pedro, olhe. Ele girou a lanterna, o feixe revelando apenas pedra e neblina. Coração acelerado, ele checou o rádio, morto, só estática. Decidiu seguir o protocolo e inspecionar o mausoléu, uma construção gótica com portas de ferro trancadas. Estranhamente, a corrente estava solta, o cadeado no chão. Vândalos, murmurou. Empurrou a porta, o render ecoando como um lamento. Dentro, o ar era gelado, cheirando a cera queimada. A lanterna iluminou um altar com velas apagadas e nomes gravados, famílias antigas, extintas. No chão, marcas frescas de mãos, como se alguém tivesse rastejado. Pedro recuou, mas a porta se fechou com um estrondo. Os sussurros cresceram, agora claros: você invadiu, agora pertence. Ele bateu na porta, gritando, mas o som abafava. A lanterna piscou, revelando sombras nas paredes, figuras altas, encapuzadas, sem rostos. Pedro correu para o fundo do mausoléu, encontrando uma escada descendente, não listada nos mapas do cemitério. Desesperado, desceu, o ar ficando mais denso, cheirando a enxofre e podridão. A escada levava a uma câmara subterrânea, com túmulos abertos, ossos expostos. No centro, uma lápide sem nome, mas com uma inscrição: Guardião da Noite Eterna. Ele ouviu passos atrás, pesados, como botas de pedra. A lanterna apagou. No escuro, vozes ecoaram: você nos viu, agora aguarda. Visões invadiram sua mente, imagens de seguranças antigos, mortos no cemitério, olhos brancos, mãos segurando lanternas quebradas. Cada turno, um novo guardião, sussurraram. Pedro sentiu mãos frias em seus ombros, puxando-o para trás. Ele lutou, chutando a lápide central, que rachou com um som sobrenatural. A câmara tremeu, poeira caindo. As figuras encapuzadas surgiram, rostos agora visíveis, caveiras com olhos brilhantes. Você é o próximo, rugiram, vozes como trovões. Pedro gritou, correndo escada acima, as mãos invisíveis arranhando suas costas. A porta do mausoléu abriu sozinha, e ele caiu na neblina externa. Relâmpagos iluminaram o cemitério, as lápides pareciam pulsar, como corações vivos. Ele correu para o portão, mas sentiu um peso, algo o seguia, não humano. Acordou ao amanhecer, deitado perto do portão, supervisor o sacudindo. Pedro, que diabos? Dormiu na ronda? Ele olhou para trás, o mausoléu estava trancado, como se nunca aberto. Mas sua camisa tinha arranhões profundos, sangrando levemente. Ele pediu demissão, mas os sussurros o seguem: Guardião, eterno. Fato: cemitérios têm 20% mais relatos de atividade paranormal à noite, segundo estudos. Era real? Ou loucura da solidão? Comente se já sentiu presenças em lugares assim. Você acaba de mergulhar em 5 histórias sombrias de turnos noturnos que ninguém ousa contar. Do hospital onde ecos infantis não morrem, à fábrica onde máquinas sussurram, das ruas perseguidas por sombras ao táxi que carrega o além, até o cemitério onde a noite reclama seus guardiões, essas histórias mostram o que a escuridão esconde. Elas não são só contos para assustar, são reflexões sobre nossos medos mais profundos, a solidão, o desconhecido, a sensação de que algo nos observa quando o mundo dorme. Cada turno noturno carrega um segredo, e você sentiu o peso deles. Por que isso importa? Porque essas narrativas te deram mais que arrepios, elas te conectaram a uma comunidade que vive o terror, que compartilha experiências nos comentários.
Você já sentiu olhos na nuca durante um turno solitário? Ouviu sons que não explica? Essas histórias nos lembram que a noite é viva, e você faz parte dela agora. Fique até aqui e ganhou uma dose de adrenalina, um convite para questionar o que é real, e um motivo para nunca mais olhar o escuro da mesma forma. Agora, queremos ouvir você. Curta se essas histórias te marcaram. Qual te deu mais calafrios? O hospital? A fábrica? As ruas, o táxi ou o cemitério? Comente sua própria experiência noturna, talvez você tenha um conto que ninguém ousa contar. Inscreva-se e ative o sininho para mais vídeos que vão te manter acordado. A noite está só começando, e temos mais segredos para revelar. Obrigado por assistir, e durma bem, se puder.